A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o dia de Pentecoste. Um dia em que o mover de Deus veio para a terra de uma maneira muito poderosa. Vamos falar desse mover do Espírito Santo que aconteceu lá há quase 2000 anos atrás. Mas esse mover do Espírito Santo, registrado em Atos, é para ser hoje prática nas nossas vidas, é para ser uma realidade espiritual, na verdade, para nós hoje. E vamos então compartilhar sobre essa verdade poderosa do livro de Atos, Atos capítulo 2. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Através dessa mensagem. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração, na plena certeza que essa palavra venha ao encontro dos nossos corações, para aquecer-nos, para inspirarmos, para sermos cheios do Espírito Santo. Enquanto nós falamos aqui sobre o mover do Espírito, que pessoas sejam impactadas, que os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem possam de fato ser cheios do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, aleluia, glória a Deus, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. E por acaso que vocês estão aqui, graça e paz, Wagner, aleluia, Pedro, cada um que está entrando aqui, que Deus possa falar com vocês de uma maneira poderosa e gloriosa em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crescentes e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aqui acontece um mover do Espírito Santo, né? E aconteceu no dia do Pentecoste. O Pentecoste significa 50º. Era uma festa que era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Era também chamado a festa das semanas, porque eram 7 semanas após a Páscoa, a festa da colheita. E aqui era o 50º dia após a ressurreição de Cristo. Então, 50 dias se passaram que Jesus já havia ressuscitado. Então vem o derramar do Espírito Santo. Sabemos que Jesus ficou 40 dias aqui aparecendo para os discípulos e ensinando as coisas do reino. Então, eles permaneceram em Jerusalém mais 10 dias buscando a promessa do derramar do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o derramar veio, né? No dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uau! Ou seja, o maior mover depois da vinda de Jesus foi com certeza a descida do Espírito Santo com poder, né, nesse momento aqui no dia de Pentecostes. E aconteceu interessante, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isso nos mostra um princípio espiritual, que Deus tem um derramar específico quando nós reunimos como igreja. Há um poder liberado quando nós andamos em unidade.
Há algo que acontece na unidade. Há um poder liberado. Veja, cada um poderia ter na sua casa tido uma experiência com o Espírito Santo. E eles poderiam ter ali, serem cheios do Espírito e falarem em línguas. Mas não aconteceu assim. Aconteceu na unidade. E aí serviu também de testemunho para outros povos. Por isso que há poder na unidade. Há poder quando nós estamos conectados na vida da igreja, quando nós nos unimos na célula, quando nós reunimos no culto ali para celebrarmos juntos, quando nós reunimos com um ou com outro irmão para orarmos juntos, e isso tem valor espiritual. Nunca se esqueça disso. E você vai ver que todo o derramar do Espírito aconteceu aqui em Atos. Você vai ver que a presença de alguém, é alguém pondo a mão, alguém orando por outro. É claro que nós podemos ver Deus movendo nas nossas vidas, no nosso quarto, sozinhos, orando ao Senhor. Deus que nos vê em secreto nos recompensará, mas tem um poder muito maior quando nós oramos juntos. Quando nós estamos em unidade de espírito, no mesmo coração, na mesma disposição mental. Você vê, Paulo teve uma experiência interessante aqui no livro de Atos, que o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Mas quando foi para ele ser cheio do Espírito, o que a Bíblia diz? Que Ananias foi lá. Ananias foi lá orar por Paulo, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Para você ver que há uma conexão entre o derramar do Espírito e a unidade. Por isso que nós buscamos em unidade. Por isso nós nos reunimos como igreja. Por isso é tão precioso você ser parte de um grupo. Importante que você traga para perto pessoas que querem também buscar o Senhor, que querem orar, que querem ver o mover do Espírito Santo. Amém? Quantos estão comigo aqui? Digam amém bem alto para que eu possa ouvir. É brincadeira, eu não consigo ouvir, mas você pode escrever aí. É uma forma de eu saber que você está comigo aqui, né? Então veja, é importante que você entenda esse valor, que o derramar do Espírito Santo aconteceu na unidade. Aleluia! Glória a Jesus, né? Então, aqui a gente vê essa experiência deles serem cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Então veja, os discípulos tiveram duas experiências com o Espírito Santo. Uma aconteceu logo após a ressurreição de Cristo. Jesus apareceu para eles. E então soprou-lhes o Espírito. Olha o que a Bíblia diz lá em João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, até então, os discípulos, eles não tinham tido a experiência do Espírito Santo residente. Mas quando Jesus ressuscita, agora o Espírito Santo passa a ser residente. Foi de fato a conversão, foi o novo nascimento deles. Então, quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, que se uniu ao seu espírito. Lembra, nós somos o ser triuno: espírito, alma e corpo. Então, o Espírito Santo se uniu ao nosso espírito. Uau! O próprio Deus se unindo com a humanidade, a divindade com a humanidade, por meio do Espírito Santo. Então, quando Jesus sopra o Espírito, eles receberam ali um novo nascimento, uma vida espiritual. Então, com todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles têm a experiência do novo nascimento, que é quando eles recebem o Espírito Santo dentro deles. Ok? Mas aqui em Atos 2, eles recebem o revestimento de poder. Eles são revestidos, é uma nova veste. Recebemos a veste de salvação em Cristo Jesus, mas agora nós recebemos, aqui em Atos, o revestimento de poder do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que, olha só, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a promessa para aqueles que permanecem até que a promessa chegue. Até que, ore até que, busque até que algo aconteça na sua vida em nome de Jesus. Então eles são revestidos de poder. Então o poder é essa capacitação sobrenatural. E é esse poder,
é que nos dá autoridade. Então, o que eu estou falando sobre autoridade? É que no mundo espiritual, o que faz toda a diferença é se você tem uma vida cheia do Espírito. Se você está revestido. Então, por exemplo, um policial sem a farda, ele é apenas um policial. Ele tem um conhecimento, ele sabe das leis, sabe das coisas, porém, ele não consegue exercer a autoridade devida sem a farda. Mas quando ele veste a farda, ele recebe então uma autoridade visível, clara. Então, se um policial sem a farda vai para o meio de uma avenida muito movimentada e resolve parar um carro, ou os carros ali, ele provavelmente vai ser atropelado. Mas se um policial se revestir de uma farda de policial, vai transmitir o quê? A autoridade. Então, quando ele começar a estender as mãos e pedir para os carros pararem, você vai ver que os carros vão parar. Por quê? Porque aquela veste trouxe uma autoridade. Assim também no mundo espiritual. Uma vida cheia do Espírito Santo produz de fato uma força no mundo espiritual. Exerce então autoridade. É por isso que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito. Não só um dia, mas todos os dias você precisa ser cheio do Espírito Santo. E é interessante que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas. É verdade que naquele momento eles falaram as línguas de outros povos. Por quê? Mas eles não conseguiam falar essas línguas. Foi pelo Espírito Santo que produziu essas línguas neles. Para que aquelas pessoas que estavam ao redor de vários povos, que nós lemos aqui nesse texto de Atos capítulo 2, eles pudessem também reconhecer o mover do Espírito e entendesse que se tratava das grandezas de Deus, das coisas espirituais de Deus. É por isso que naquele momento a oração, o falar em línguas daqueles homens foram de línguas de outros povos. Para quê? Para que houvesse conexão. E aí você vai ver a diferença entre o mover das trevas e o mover de Deus. No mover das trevas, o Senhor teve que confundir as línguas e eles se separaram. No mover do Espírito, o Senhor então traz conexão. Mesmo com línguas diferentes, eles conseguem conectar outros para trazerem a unidade, a falarem a mesma coisa, a ouvirem a mesma coisa. Isso é extraordinário. Então, no mover do Espírito, trouxe de volta a unidade. Hoje nós encontramos povos cristãos de outros lugares, de outras nações, totalmente diferentes. Enquanto nós começamos a conversar com essas pessoas, há uma conexão espiritual. Com certeza é uma conexão do Espírito, é o mesmo Espírito que há em nós, há também naqueles irmãos de outros povos, de outras nações. Aleluia, glória a Deus. É o mover de Deus que sempre traz a unidade. Aleluia. Mas Paulo diz acerca da oração em línguas que nós não compreendemos, que na verdade falamos mistérios. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, é uma conexão de fato espiritual, uma conexão direta com o nosso Pai, com o nosso Deus, nosso Senhor. Amém? Por isso é muito importante, né? Paulo mesmo disse que orava em línguas mais do que todos, porque ele percebeu o valor, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, uma fé gerada. Então, se você precisa ser ativado na fé, é importante que você mantenha essa vida cheia do Espírito e orando em línguas. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, e aí nós vamos falar aqui da evidência do batismo do Espírito Santo, é o falar em línguas, então você precisa estar buscando. Tem que ser um alvo seu de busca pelo enchimento do Espírito Santo e por ter essa experiência espiritual que está disponível a todos que creem. Amém? Bom, e aí a gente vai ver que o batismo do Espírito Santo tem uma evidência de tudo que aconteceu. Você vê que eles estavam aqui
e as pessoas até achavam que eles estavam embriagados pela maneira como eles estavam orando, né? Mas a evidência mais forte que a gente vê aqui no livro de Atos é que onde houve o derramar do Espírito Santo, nós vemos que vem acompanhado também com o falar em outras línguas, também o profetizar, mas o falar em línguas é algo que a gente percebe aqui claramente. Isso aconteceu justamente aqui em Atos capítulo 2, mas também aconteceu com Paulo, né? Lá em Atos capítulo 9, 17 diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos dizendo: Saulo, irmãos, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então Ananias impôs as mãos sobre Paulo. E ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Mas pastor, aqui não fala que ele orou em outras línguas, verdade. Mas lá em 1 Coríntios 14, versículo 18, diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, com certeza, no momento em que ele foi cheio do Espírito Santo, ele passou a falar em outras línguas. O exemplo também na casa de Cornélio foi quando o mover de Deus veio para outros povos, para os gentios, e eles também foram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 10, versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, em outras palavras, eles nem tinham sido batizados ainda nas águas, mas eles já foram batizados com o Espírito Santo. Uau, que tremendo, glorioso, poderoso isso, não é verdade? Então, eles passaram a falar em línguas. Então, você vê mais um exemplo aqui do livro de Atos. Vamos ver mais um? O exemplo de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: não, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados agora em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, o resultado de alguém que é batizado com o Espírito Santo é que ele vai falar em outras línguas, que ele vai profetizar, que ele vai declarar as grandezas de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Então, o revestimento de poder, não estou falando no novo nascimento. No novo nascimento, você recebe o Espírito Santo como vida para você, ok? Você nasceu de novo, você agora tem uma nova natureza e o Espírito Santo agora reside em você, ok? Mas a experiência do batismo do Espírito Santo é esse revestimento de poder espiritual. E isso acontece na sua busca. Isso acontece quando você crê, quando você pede, quando você então vai para o Senhor nesse desejo de ser revestido de poder. Amém? Eu sei que talvez você está aqui, já desejou orar em línguas, e talvez já foi na frente em apelos para receber oração, e talvez ainda não fala em línguas. E um dos grandes motivos é porque às vezes achamos que estamos imitando a outros. Mas é importante que até mesmo para falar em línguas você tenha fé. Eu sei que às vezes nós esperamos também uma manifestação tão assim sobrenatural que o próprio Deus pega a nossa boca para falar. Mas na verdade são expressões, são palavras que nós não conhecemos, que vêm à nossa mente e que nós falamos, né? E nós liberamos pela fé. Então, busca o Senhor. Tenha o seu momento de estar buscando, por isso você ainda não teve essa experiência de falar em línguas. E você que fala em línguas, eu quero desafiar você nesses dias, nós estamos esse mês todo compartilhando sobre o livro de Atos, que você separe momentos do seu dia
para orar em línguas. Às vezes indo para o trabalho, vai orando em línguas. Mesmo que você não está entendendo, a Bíblia diz que você edifica a si mesmo. Você está orando e falando mistérios com Deus. Isso é uma ligação espiritual. Eu gostaria que você fizesse esse exercício de fé. E com certeza eu creio que você vai ser alimentado espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Uau, isso é poderoso, né? E nós precisamos então exercitar. Assim como quando nós nascemos, nós temos as pernas, mas nós não andamos, nós exercitamos até andar. Assim como nós temos a boca e nós não falamos ainda, mas nós exercitamos até falar, assim também para com os dons espirituais. Precisamos exercê-lo, né? Talvez exercemos às vezes uma vez só, numa experiência, num encontro com Deus, mas precisa haver essa disposição diária de usar o dom espiritual, e com certeza você vai fluir nesse dom para a glória de Jesus. Amém, Natan? Glória a Deus, estamos juntos, hein? Aleluia! Bom, mas aí a história continua dizendo que os povos que estavam ali ficaram admirados, ouviram aquela barulheira toda, eles foram para perto e perceberam que estavam ali ouvindo as grandezas de Deus, sendo que eles mesmos nem sabiam falar a língua desses outros povos. Então eles ficaram atônitos, eles ficaram admirados, falaram, que é isso que está acontecendo aqui? Que mover é esse? Então as nações ali ficaram impactadas pelo mover do Espírito Santo. Isso foi glorioso. Eu tive a oportunidade de estar lá, né, em Jerusalém, e também estar no cenáculo. Foi um mover do Espírito. Começamos a louvar, a adorar Jesus. Daqui a pouco começamos a orar em línguas. Foi também um dia muito poderoso. E lá tem muitos turistas, e eles vão passando, vendo aquela barulheira só. E daqui a pouco alguns chegaram, nós oramos também por eles. Foi uma grande bênção, não é? Então, veja, é um mover do Espírito. É um mover que une nações. Esse mover que conecta povos. É somente pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter essa vida cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Orabacatarabachá. Aleluia! Glória a Deus. Eu mesmo já estou aqui orando em línguas. Aleluia! E enquanto isso, outros estavam ali zombando, dizendo que eles estavam embriagados. Na verdade, eles estavam embriagados, não do álcool, mas eles estavam embriagados com o Espírito Santo, né? Paulo, lá em Efésios, aos Efésios, ele escreve, Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Ou seja, não se embriague com o vinho aí, porque vai dar problema. Você vai ter uma vida descontrolada. Mas, por que descontrolado? Porque o álcool vai controlar, então vai trazer problema. Mas se você se encher do Espírito, você vai ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. O Senhor é que vai te conduzir. Isso vai ser glorioso. Isso aí vai ser poderoso. Então nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a nossa história. E nós estamos aqui para continuar o mover do Espírito. Lembra que Lucas escreveu o livro de Atos, já dizendo, olha, aquilo que eu relatei no primeiro livro, que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas agora, em Atos, continua essa obra. Então, o mover continua. Eu quero dizer que o mover de Deus continua através da sua vida. Você que aceitou Jesus, agora você precisa ter uma vida cheia do Espírito. E essa vida cheia do Espírito vai produzir resultados tremendos para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. Quem crê, diga amém. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Aí mesmo, ore para que o Senhor te enche. Ore para que o Senhor enche a sua família. Ore para que o Senhor enche os seus filhos do Espírito Santo. Ore pelo mover do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora, nós oramos pelo mover do Espírito. Nós queremos mais. Nós queremos ver o que nós nunca vimos. Nós queremos experimentar o que nós nunca experimentamos. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de se mover, de operar de uma forma extraordinária. Senhor, que a Tua glória, a Tua presença, a
tua vida se manifeste, Pai, de uma forma extraordinária. Agora mesmo eles sejam cheios do Espírito Santo. Aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, recebam o fogo do Espírito Santo aonde eles estão. E eles recebam o dom para falar em línguas, em nome do Senhor Jesus, que é concedido a todos que creem. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o mover do Espírito, eu declaro a vida de Deus, eu declaro que eles são incendiados pela presença do Senhor, eles são cheios do Espírito Santo, eles são cheios da glória de Deus, que a presença gloriosa do Espírito Santo possa tomar a vida deles de uma forma extraordinária, de uma forma gloriosa. Senhor, enche-os de vida, enche-os de poder, enche-os de glória, em nome do Senhor Jesus, e que de fato eles tenham experiências lindas que eles nunca tiveram, com a presença do Espírito Santo fluindo na vida deles, e eles sendo embriagados com o poder do Senhor sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que precioso poder compartilhar com vocês essas verdades da palavra de Deus. Meu coração está tão alegre, tão cheio de poder compartilhar sobre o livro de Atos. Nesses 30 dias desse mês, nós vamos compartilhar apenas do mover de Deus em Atos. Então, vem comigo, né? Se você não assistiu as outras, né, vá no YouTube, né? Se você está no YouTube, olhe lá as outras, recebam também as outras ministrações e vamos juntos, com certeza, aprender mais e mais do Senhor. Amém, irmãos? Se você ainda não está no nosso grupo, entre no nosso grupo, Histórias e Princípios da Bíblia, para que você possa receber também o nosso material digital, que nós estamos mandando os livros. Ontem nós mandamos o 3º livro, para a glória do Senhor, 3º volume. Vamos mandar 12 para a glória do Senhor, e eu creio que você vai ser edificado com esse material, e você vai poder não apenas ler, mas também ouvir, porque todas as ministrações são gravadas e deixadas tanto no Instagram quanto no YouTube. E se você ainda não ainda se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal hoje mesmo, né, do YouTube, para que você sempre tenha esse material nas suas mãos, e eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir a aprender mais da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e que o Senhor possa te dar uma vida cheia do Espírito a cada dia mais, em nome de Jesus. O Pedro está perguntando aqui qual que é o canal. É PR Marcos Nogueira. Não é tão simples de achar. Mas se qualquer coisa, você mande aí uma mensagem para mim que eu te encaminho. O link, na verdade, tá fácil. Quando você tá no Instagram, você pode entrar na minha bio, e você vai ver lá o meu canal do YouTube. Você já entra lá e já se inscreve, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Estamos juntos e eu creio que Deus tem mais para nós nesses dias. Prepare-se, porque tem mais mover do Espírito nesses dias de Atos, nesses dias que nós vamos compartilhar essas verdades poderosas da palavra de Deus. Amém? Amo vocês e Deus abençoe o seu dia mais e mais.